Olá, oitavo. Tudo bem com vocês, amados? Bem, nós estamos de volta. O nosso assunto de hoje é falando sobre vencendo os desafios da vida. É um assunto interessante onde ele nos encoraja, a cada dia, realmente a enfrentar os problemas de frente e chegar do outro lado, conseguindo aquilo que a gente tanto deseja, que a gente tanto almeja. Então a frase de abertura de Vigílio diz assim: vai, menino, e cresce em valor. Esse é o caminho da imortalidade. Realmente é uma frase de incentivo, para prosseguirmos adiante, lutando por aquilo que nós tanto desejamos alcançar. As dificuldades, como fala o próprio texto, vencendo os desafios da vida, nós sabemos que esses desafios, eles vão aparecer constantemente, Então, o importante é a gente saber que realmente é necessário encará-los de frente. E o melhor de tudo isso é que cada desafio que nós enfrentamos, nós chegamos do outro lado mais forte, mais seguro, mais convicto do que queremos. Então as adversidades da vida, elas vão aparecer, constantemente em qualquer circunstância. Mas o importante é você não desistir, é você persistir, insistir até você conseguir o que você tanto almeja alcançar. Ok, queridos? Então vamos lá, começando aí na leitura do nosso texto, para melhor entendermos o assunto. Então, nosso primeiro parágrafo diz o seguinte: há pessoas que nunca entendem o que é uma vitória. O filme de Gandhi, que conta a vida do líder indiano, estava sendo exibido no cinema. Ao final, a maioria da plateia ficou emocionada com aquela história tão forte de um homem sem exércitos e sem riqueza que conseguiu tantas vitórias simplesmente porque nunca desistiu do seu ideal e nunca perdeu a fé e a esperança. Quem conhece a história de Gandhi sabe, que ele lutava em prol de ajudar, de contribuir com aquilo que ele podia para a melhoria de tudo que estivesse ao seu redor. Então, as pequenas coisas, que ele conseguia se tornariam em uma grande vitória. Por que era uma grande vitória? Porque, como fala o próprio texto, ele era único, ele era sozinho, ele não tinha ajuda, ele não tinha realmente exércitos, ele não tinha riqueza, mas uma coisa ele tinha, que era a força de vontade, o desejo de fazer alguma coisa. Então ele foi uma pessoa muito solidária, que se compadecia e ajudava realmente quem tinha necessidade. O que diz mais na frente? Mas, à saída do cinema, para a surpresa dos que ouviram, alguém comentou: que pena, tão bem intencionado e não adiantou nada, acabou morrendo assassinado. Ou seja, sempre a gente vai encontrar esse tipo de acontecimento, esse tipo de notícias, porque realmente nós não sabemos ou nós não esperamos, Na verdade, a gente espera que isso aconteça de forma diferente, que sejamos recompensados de uma forma diferente, que a pessoa que pratica o bem, que vive de fazer o bem para as outras pessoas, realmente não deveria ter um fim como foi o dele, ter uma morte como foi a dele. Mas enfim, tudo na vida, tudo que acontece na nossa vida é como uma permissão, Então, nosso soberano, ele sabe realmente todas as coisas. O texto ainda diz o seguinte: alguns custam mesmo a entender. Pensar que vencer é ficar rico, ter cargo importante, não ser incomodado e se divertir muito. Os governos opressores mais inteligentes
percebem, porém, que invencível mesmo é o que vive tão intensamente por uma causa que é até capaz de morrer por ela. E entendem muito bem que, por isso, um Marte morto é mais perigoso do que um combatente vivo. Olha só, né? O parágrafo é o que nós acabamos de ler. Realmente ele fala da importância dessa luta, né? Ele fala de partes importantes relacionadas a causas, onde as pessoas se doam, dão o melhor de si em prol dessas causas, seja ela particular, né? Seja ela comunitária. Bom mesmo quando a gente vê essa ação acontecendo, sendo comunitária, né? Que é uma forma de ajudar todos. Então, o que a gente observa? Que quando alguém faz realmente esse trabalho lindo, ele jamais é esquecido. Até mesmo depois de morto, ele continua sendo lembrado e realmente as pessoas têm um certo respeito pela imagem que foi essa pessoa, pelo que ele fez, pelo que ele representou. Isso é algo que fica na memória, né? Que ninguém consegue apagar. Mas nem é preciso morrer. Vitorioso não é quem chega primeiro, é quem não desiste de seu ideal, nem entrega os pontos. Existe um ditado onde se diz que quem quer ser bom, né, que morra, porque só morrendo as pessoas vão lembrar do que foi, o que fazia, enfim. Mas não é dessa forma, né? Nós observamos que nós ainda encontramos realmente pessoas de um grande coração, com boas intenções e que não desiste nunca de buscar aquilo realmente que ele quer, em prol realmente voltado para esse lado que é da solidariedade, do ser amigo, do ser irmão, do ajudar. E até mesmo a seus benefícios próprios, né? Conquistas desejadas, sonhos a serem realizados. Tudo isso acontece quando nós nos disponibilizamos, de nos doarmos, buscando realmente conseguir realizar tanto isso que a gente deseja. Próximo parágrafo. Desse jeito, até o que seria derrota se transforma em vitória. Aconteceu numa maratona durante os Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. O corredor brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima foi derrubado no meio da corrida por um espectador descontrolado. Caiu, machucou-se, mas não desistiu. Voltou à pista, chegou em terceiro lugar e foi mais aplaudido por causa da sua persistência do que o primeiro colocado. Isso é lindo de se ouvir, né? Ele foi aplaudido, claro, ele não chegou em primeiro, mas ele foi aplaudido pela insistência dele, pela força de vontade dele e saber que nenhum empecilho, né, é tão grande quando a gente deseja alcançar determinada coisa. Então, se o desejo dele era de chegar realmente, não importou como, né? É óbvio que em uma disputa todo mundo gostaria, né, de chegar no primeiro lugar, porque esse é o objetivo de quem realmente está competindo. Mas nesse caso, ele não se deixou levar pelo acontecido. Então ele mostra pra gente que em nossa história, né, no nosso percurso, na nossa caminhada, sempre vai aparecer alguma coisa para desestimular, para tirar, né, a nossa credibilidade, a nossa esperança, mas que nós não podemos deixar isso interferir naquilo que a gente realmente quer. Ele nos mostra que quando se disponibiliza, né, quando se doa, quando se busca, se consegue. Então não importa os desafios, não importa os obstáculos, quem quer realmente passa por cima. Na Copa do Mundo de 2006, quando a Alemanha perdeu um jogo decisivo, a torcida alemã reconheceu o valor de seus jogadores e os homenageou ao final
cantando a canção You'll Never. E foi a parte mais bonita da partida. O que a gente observando? Que mesmo eles doando, né, dando o melhor de si, eles não conseguiram. Isso acontece porque realmente nem todas as batalhas, né, que nós enfrentamos, nós conseguimos sair de lá vitoriosos. Mas nunca sair derrotado nesse sentido de que você não se doou, de que você não deu o melhor de si. Nesse caso do depoimento, né, da Copa acontecida em 2006, a equipe viu que eles realmente deram o melhor de si. Não foi possível, não era dia deles, tudo tem seu tempo, tudo tem seu dia, tem a sua hora, enfim. Mas a torcida reconheceu o trabalho que eles fizeram, o esforço que eles fizeram e por isso eles foram reconhecidos. E isso é uma grande verdade. Nem todas as batalhas que a gente entra pode sair ganhando, mas de uma coisa nós temos certeza, né? Sairemos muito mais forte, sairemos com muito mais, esperança, com muito mais experiência. E isso é um verdadeiro aprendizado todos os dias para cada um de nós. Ainda continuando, o ser humano nasceu para ser grande, mas ser grande não é passar os outros para trás, ter posição social de destaque. A grande vitória é sempre ser fiel a si mesmo, seja qual for o resultado. Linda a passagem, né, do texto. Nós, seres humanos, tem muita gente que pensa que realmente ser grande é ultrapassar os outros, é ter melhores condições, né, do que os outros, é ter destaque realmente, é ter status dentro da sociedade, ser reconhecido. E a gente acaba de ver que não é dessa forma, né? Não é tudo isso. Que a grande vitória para você mesmo, a grande vitória é sempre ser fiel a si mesmo. Ser honesto, ser fiel, ser verdadeiro. Então, independente de que seja o resultado, que realmente você seja dessa forma. Você é usar para o bem todo o seu potencial, não se deixar corromper, não trocar o mais importante pelo mais fácil, deixar o mundo melhor ao passar por ele, conseguir amar e ser amado. Bem interessante os itens que nós acabamos de ler. Então, ser o melhor, ter vitória, né? Ser vitorioso, tudo isso que a gente acabou de ler. Ter o seu potencial, usar bem o seu potencial, não deixar se corromper, né? Que hoje é só o que a gente observa, hoje é só o que a gente vê por aí. As pessoas fazem, né? Se corrompem pelas menores coisas, por coisas inúteis, fúteis, né? Que não vale a pena, ou seja, nenhuma delas, menor ou maior, não valeria a pena se deixar a corromper. Imagine, né? Não tocar o mais importante pelo mais fácil, deixar o mundo melhor ao passar por ele. Isso é uma vitória, né? Que nós desejamos alcançar a cada dia. Para isso a gente luta, para isso nós estamos procurando doar-se mais, fazer o melhor de si, realmente para deixar esse legado, né? Como o mundo, deixando-se neste mundo algo melhor para aqueles que virão logo após nós. Conseguir amar e ser amado. Essa é a parte bem mais interessante. É algo que nós necessitamos nesses últimos dias e muito, que é desse verdadeiro amor, né? Não você só amar, mas também você ser amado. Então a gente observa que dentro do texto existem alguns pontos relacionados ao que seria uma grande vitória para nós seres humanos e que muitos deveriam olhar por esse lado, né? Realmente. E o que mais? Continua a pergunta, né? Nós vamos dar continuidade nesse assunto na próxima aula e vai ficar com essa pergunta. E o que mais? Certo? Então, vocês analisem o texto,
e na próxima aula a gente vai dar continuidade desse mesmo conteúdo. Também não vai ficar atividade, né? Como a gente não encerrou o assunto, na próxima aula a gente conclui, ok? E até a nossa próxima aula, pessoal. Fiquem com Deus.